Horário aqui à tarde da Começou apresentação do agora, Patrícia. seminário. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui iniciando a parte da tarde da apresentação do nosso Seminário Internacional de Empreendedorismo, Educação e Gestão. É um prazer receber vocês todos e agora teremos as apresentações, a continuidade das apresentações dos alunos da pós-graduação em Gestão de Projetos e Negócios em TI, nas disciplinas empreendedorismo e propriedade intelectual, né? Tópicos 2 e 3. Então, sejam todos bem-vindos. A gente agora começa com o nosso primeiro grupo da tarde, certo? Estão todos aí? Quem do grupo está presente é o Tecnautas, Caroline, Alice e Adriana, certo? Todas presentes, né? Isso. Certo. Então, meninas, por favor aí, Ricardo está colocando a apresentação, sejam bem-vindas. Vamos lá, a Olá a apresentação. todos, nós somos o time Scopewise Tá e hoje certinho, vamos Patrícia? falar sobre o maior inimigo silencioso Certinho. dos projetos de tecnologia, o Scope Creep, ou a expansão descontrolada do escopo. Durante nossa fase de descoberta, entrevistamos 10 profissionais de tecnologia e ouvimos uma frase repetida quase como um trauma. É só um botãozinho ou é só uma pequena alteração. Para o cliente, é um ajuste simples, mas para quem desenvolve, esse botãozinho pode exigir reestruturar tabelas no banco de dados, quebrar integrações e atrasar a entrega final. Nossas entrevistas revelaram um cenário crítico, requisitos mal definidos, projetos que começam com lacunas e que viram problemas lá na frente. O vilão técnico, o desenvolvedor, ele se sente o vilão por ter que explicar que a mudança não é viável no prazo. Um prejuízo invisível, mudanças que são aceitas informalmente, sem revisão de custos, geram trabalho não remunerado e até o burnout na equipe. A pergunta que nos guiou foi: como podemos garantir que essas solicitações sejam avaliadas tecnicamente e precificadas antes de virarem um incêndio? Para isso, nós criamos a Scopewise. A Scopewise é uma plataforma SaaS que atua como um gerente de projetos virtual. Ele usa a inteligência artificial para analisar solicitações de mudança, traduzindo a linguagem técnica e calculando o impacto real para o cliente. Então, agora eu vou mostrar para vocês como funciona na prática o nosso protótipo. Esse é o nosso dashboard principal. Aqui o gestor tem uma visão imediata da saúde do projeto. Vejam aqui o indicador de economia de retrabalho e a previsibilidade de prazo. Nós quantificamos o quanto a empresa economizou ao evitar mudanças desnecessárias. A IA monitora a volatilidade do escopo, alertando quando o projeto começa a sair dos trilhos. O coração do sistema é esta tela. Ela faz análise de impacto com a IA. Quando o cliente pede, por exemplo, adicionar login social no checkout, a nossa IA não apenas registra o pedido, ela analisa o impacto técnico, riscos e esforço. Em vez do time de projetos parar para investigar, o sistema já entrega uma pré-análise de viabilidade técnica. Eu vou mostrar para vocês agora como é feito essa análise. Aqui, na origem da mudança, nós temos algumas opções. Aqui a gente flaga a opção que aquela demanda chegou para a gente. Se for um e-mail do cliente, se for um ticket no Gira, durante uma reunião, ou até um pedido mais informal ali no Slack ou no Teams. Então, vamos supor que o cliente pediu, durante uma reunião, uma solicitação. Então, aqui no campo de escreva a mudança solicitada, nós vamos colocar o tipo de mudança que foi pedida durante essa reunião. Com isso, nós vamos clicar em rodar análise de impacto da IA. Assim, a IA faz uma análise completa do impacto, indicando o risco técnico, se é baixo, médio ou alto, indicando o impacto no prazo, ou seja, mais de 7 dias úteis, e o custo estimado que aquela mudança pode gerar. Há também uma explicação da IA em relação a impactos técnicos detalhados, recursos necessários e riscos identificados.
Na tela de meus projetos e integrações, onde eu vou mostrar um pouquinho mais para frente para vocês, o Scopewise centraliza todos os projetos e, crucialmente, se integra às ferramentas que os times já usam. Então, como vocês podem ver aqui, nós temos acesso ali a integrações de conexão prontos para o Gira, para o Trello, GitHub, Slack, Azure DevOps. E o Scopewise, ele não quer mudar onde o time de projeto trabalha, mas sim proteger o fluxo de trabalho dele. Por isso essas integrações são tão importantes. Bom, a oportunidade e a ideia mencionada aqui pela Alice e pela Carol são muito boas, mas nós precisávamos analisar através do Mix Model Canvas se realmente faria sentido virar um negócio, se viraria algo rentável. E após análise, a gente identificou que sim, é possível a gente dizer a solução através de fontes de renda como assinatura. A gente pode ter assinatura tanto mensal como anual. A gente também pode ter o pagamento ali através de usuários. E também há uma possibilidade para empresas que são maiores e necessitam de uma personalização, fazermos uma taxa de implementação. Através disso, a gente consegue ter 3 canais ali de fontes de renda, né? Com base nisso, nós identificamos que seria muito importante termos algumas parcerias estratégicas. Como nossa solução ali é SaaS, então a gente não vai fazer nenhuma instalação na máquina de nenhuma pessoa, né? Então a gente vai fazer parceria estratégica com a AWS, com Azure, porque através desses fornecedores nós conseguimos ter ali escalabilidade e disponibilidade garantida para os nossos clientes. Agora a gente vai falar um pouco sobre a proposta de valor que a gente acaba tendo com a solução do Scopewise. Lice, se puder, por favor. Basicamente, nós vemos 4 grandes pilares ali de proposta de valor. Basicamente, a gente está falando ali de segurança técnica, transparência total, previsibilidade e rentabilidade. Falando um pouquinho sobre cada um desses pontos, a gente pode falar que segurança, a gente consegue reduzir drasticamente a quantidade de bugs, porque nós vamos ter ali toda a previsibilidade, todo o mapeamento antes de sair fazendo ali de forma oculta qualquer tipo de desenvolvimento, né? Rentabilidade, que através disso a consultoria consegue ter a oportunidade de ter receitas, porque vai estar tudo mapeado, o que precisa ser feito, sem ter desenvolvimentos ou absorver qualquer tipo de solução de forma oculta. Transparência, porque o cliente vai saber exatamente ali quanto o prazo, quanto de custo cada mudança solicitada vai causar para aquele projeto. E previsibilidade, né? Porque o time vai entregar dentro do prazo com menos estresse e retrabalho, que acaba gerando um escopo fora ali do planejado pelo time de projetos. Bom, agora a gente vai passar ali pela nossa visão, né? Qual que é o nosso grande objetivo também com a solução apresentada aqui pela Carol e também dita ali como dor pela Alice, né? A gente, em nenhum momento, a gente quer impedir que tenha mudança de escopo, porque a gente sabe que isso aí faz parte de mudança de negócio, requisitos que acabam vindo. Na verdade, a gente não quer impedir essas mudanças. O que a gente quer é garantir que elas sejam lucrativas e viáveis, né? E qual que é a nossa grande visão aqui, tá? Da solução? A gente quer criar um futuro, né, que o time de TI não seja visto ali como obstáculos técnicos, seja visto ali como uma mudança de decisão estratégica consciente e não gerando um caos que acaba virando depois ao longo do projeto. Bom, basicamente essa é a nossa apresentação. A gente está aberto a perguntas e a gente agradece a atenção de todos. Muito legal, meninas. Aliás, eu fiquei impressionado, o grupo pequeno, mas pegou uma ideia bem interessante, né? Bem útil para quem trabalha com gestão de projetos. E esse finalzinho que a Adriana colocou ali, né? Não é impedir que o projeto mude de escopo, porque isso é quase impossível. Sempre tem uma coisinha, mas você tem uma ferramenta que valorize o esforço técnico com tanta rapidez, decisão se vai ou não incorporar aquele escopo seja feita de forma qualificada, né? Se vai incorporar aquela mudança.
Eu achei que a gente tem aqui até convergências com outros grupos que já apresentaram, que teria muito a agregar, assim, é interessante, né, o perfil que cada turma que a gente tem ao longo dos anos, né, essa turma de vocês trouxe muitas soluções bacanas na parte de gestão de projetos, vocês estão de parabéns. E agora eu vou fazer as minhas perguntinhas, né? No caso, eu achei muito interessante o Scope Wise, gostei muito do nome, mas nomes em inglês, né? Como é que vocês fizeram o estudo para chegar a essa marca, essa identidade Scope Wise? Como é que foi essa proposta? Conta pra gente. Eu vou falar um pouquinho, aí vocês podem me complementar, tá, meninas? O Scoop Wise, ele não foi um chute, né? A gente ali, através das entrevistas com as 10 pessoas que a gente escolheu ali, que estão relacionadas ao time de projetos, time de desenvolvimento, a gente identificou que a maior dor é o scope creep. Então, a gente fez a junção ali do nome do scope com o WISE, que é a nossa proposta de solução também, que é a sabedoria. Daí nasceu o nosso nome, que é a nossa marca e também o nosso produto, né? Que é o Scoop Wise. Então, ele veio muito da dor e da solução que a gente propõe. E a gente também Muito não parou. legal. Desculpa interromper. Não, não, Só pode ir. complementando a Alice, a gente não parou só por aí também. Então, quando a gente chegou nessa definição de nome, nós pesquisamos o quanto esse nome já era usado no mercado, no mesmo ramo com a gente, utilizando a mesma ideia, se já havia registro dessa marca, inclusive no Brasil. E no Brasil não tem. Então, se amanhã a gente quiser registrar o Scoopwise, né, a gente consegue ali fazer o registro da empresa, porque não tem. Fora do Brasil tem, sim, mas a gente já esperava um pouco por ser um nome em inglês, então seria mais comum a gente achar. Mas nessa área que a gente resolveu atuar, inclusive uma grande banheira que a gente pode nadar, e um grande oceano, na verdade, porque banheiro é mais limitado, né? Mas é um grande oceano que a gente pode nadar, porque são poucas empresas hoje que, no mundo todo, que vão para esse lado, sabe? Que vão trabalhar com isso que a gente trouxe. E é interessante também, Uhum. complementando a fala ali da Carol e da Alice, né? Que o que a gente encontrou fora ali também com esse nome, ainda nem era também, era o ramo de construção. Então, a gente Uhum. viu que era outra pegada ali, não estava com o mesmo viés do nosso negócio aqui. E interessante que a professora comentou, né, dos grupos, né, de ter sinergia ali entre os grupos, né, e a gente identificou durante o Design Thinking, né, entre as entrevistas, a gente pegou não somente ali pessoas da área de tecnologia, porque o Scopewise, ele não... Mudanças em projetos, a gente tem muito mindset de que, porque é projeto de TI. Não, projeto, a gente pode ter projeto de uma obra, né? E tem mudanças, às vezes, né? Muitas vezes tem. É, Pelo contrário, todo. eu duvido quem não tem um projeto que não houve nenhuma mudança ali do escopo, né? Então, assim, a gente identificou entre vários segmentos dos entrevistados essa mesma dor. Foi muito interessante, inclusive, né? Por mais que não eram pessoas, às vezes, da própria TI, a gente falava com viés diferente, mas no fundo a dor era a mesma, né? Então, isso a gente achou bem interessante e tratar esse tema ali durante o nosso semestre, nosso projeto. Então, e achei muito bacana, porque é verdade isso que você falou. Quem trabalha com gestão de projetos, hoje um dos grandes skills que se precisa no mercado é flexibilidade, né? A gente precisa ser flexível porque é uma realidade mudança de escopo. E você tem que ter as adaptações. Eu achei legal que vocês vieram já com isso no pano de fundo. É para fazer a mudança, não vamos impedir a mudança, mas aí vem a minha outra pergunta. Quando vocês olharam isso, aí vem a necessidade de escolher um nicho, né? Vamos imaginar ali que o nicho seja projetos de TI, infraestrutura de rede, coisa que seja. Como é que fica, por exemplo, o treinamento da IA e o banco de informações para chegar à questão da previsibilidade, né? Como é que vocês fazem? Seria, né, pensado a ideia da viabilidade técnica dessas mudanças, vocês poderem, para ele poder chegar no valor, no tempo de serviço,
né? Isso aí seria customizado a cada tipo de cliente? Vocês fariam uma consultoria, um estudo para ver o tempo de cada coisa? Como é que seria? Como é que pensaria isso para poder dar à IA subsídios para que ela pudesse elaborar a resposta? Nós pensamos ali que durante o próprio onboard a gente já alimentaria essa ferramenta. É uma ferramenta, como acontece, por exemplo, na empresa que eu trabalho, quando a gente estava conversando antes da agenda começar, Uhum. ela é uma ferramenta para aquela empresa. Então, até por questões de vazamento de dados, a gente entende que a gente está trabalhando com projetos que não pode ser vazado, né? São informações confidenciais da empresa. Então, no próprio onboard, a gente já começaria a alimentação dessa ferramenta e conforme o cliente for utilizando, essa ferramenta vai se retroalimentar com as informações e vai gerar essas análises, esses dados. E ela tem Isso é integração importante com... para. Oi, pode falar, professor? Terminar? Não, é só fazer apimentar para ajudar vocês a apimentar aqui, entrar na discussão, a importância disso numa estratégia de propriedade intelectual, porque, de certa forma, o dado vai ser sempre da empresa, Sim. né? Mesmo Sim. vocês sendo uma consultoria, o dado é fechado. Fica claro que é gestão e a segurança da informação. Então, Sim. aquela empresa vai botar os dados dela ali, vocês ficam de serviço, né, de board, de consultoria, mas os dados é da empresa. Isso é uma estratégia de PI que tem que ser pensada, Sim, e nós né? Não pensamos é, em não duas. é. Pode Perdão. falar, pode Não, eu falar. só ia dizer que nós pensamos em duas camadas ali de proteção, né? Que a primeira era o registro do software, né? Como direito autoral ali no INPI, e também segredo industrial, né? Então, os prompts de IA e a lógica de análise de risco, eles não ficam expostos ali no front-end, eles rodam no nosso servidor e são protegidos por contratos de confidencialidade, né? E tem Show. a integração também, né? Que a nossa ferramenta permite ali, a integração como o Git. Então, a gente entende assim, se a gente pega uma empresa que já tem ali a utilização do Git, fica muito mais fácil a gente fazer o repositório, alimentar e treinar ali a nossa ferramenta e, consequentemente, ter um entendimento e uma eficácia ali na precisão ali da mudança, que o grande lance da nossa ferramenta, o que que é? Vai ter mudança? Ok, vai ter mudança, mas a previsibilidade. Porque parece que não, né? Mas, como a Alice trouxe na apresentação, aquele pequeno botãozinho que você vai colocar ali ao longo do tempo é ruim por todos os lados, tanto para o cliente quanto também para a pessoa que está fazendo, que vai se perdendo, né? Então, a partir do momento que a gente tem essa integração ali com o Git, por exemplo, da empresa, a gente consegue ter essa assertividade e alimentar mais rápido o nosso IA, né? E nós, inclusive, trouxemos essa dor É. do nosso próprio trabalho, né? Então, a gente atua com projetos, né? Então, essa ideia não veio à toa, foi para sanar uma dor das próprias pessoas que estão criando. Adorei essa, porque exatamente a gente quase não tem oportunidade de ir para esse papel de pesquisador, né? Quem está trabalhando na ponta, poder parar e fazer um estudo que vai refletir um ganho de produtividade, qualidade, mas com uma coisa real. E quando vocês trazem as entrevistas e vocês conseguem pegar profissionais, o nível é muito diferente, porque não é no achismo, é na dor ali pontual. E isso mexe muito com a estratégia de propriedade intelectual. Você tem a ideia solucionada num software, mas um software que vem combinado com um serviço. E o tipo de serviço e o quanto você customiza vai mexer com o nível de assinatura do software. Porque aí, vejam bem, o contrato que faz com o cliente, ele muda porque você tem camadas de licenciamento. Uma coisa é o software ser seu, da sua empresa. Outra coisa é que você vai licenciar para uso. Aquela empresa vai poder usar, mas você garante a ela que os dados são sigilosos. O que você cria uma outra camada, né, naquilo que você não vai usar aquilo, não existe conexão com outro cliente. Então, a forma contratual mexe. Então, a propriedade intelectual, ela tem que estar sempre vinculada àquilo que vai ser o modelo que você ganha mais dinheiro. Então, imagina você licenciar para uma empresa de uso, mas para outra você vende o software.
Sim. Entendeu? Porque você pode fazer outro modulado com aquela inspiração. Entendeu? Você muda, se você mudar uma linha da programação, tiver o agregado de uma outra funcionalidade, aquela nova funcionalidade é outro registro. E esse É, comprometimento, perdão, pode falar, Carol. esse comprometimento com a segurança das informações, visto que a gente tem um público B2B, né? A gente levou também para as cores do programa. Então, a gente usou o azul escuro justamente porque ele traz uma seriedade, ele traz um ar de comprometimento, de segurança, né? De conforto. Então, a gente usou a cor azul escuro também por conta disso, né? Porque quando a gente olha o azul escuro, não dá uma calma, uma questão de algo sério, né? O azul escuro remete a algo sério, a algo controlado, né? Então a gente foi nessa viagem aí também, né? Muito legal, Ricardo. Parabéns, meninas. Dar os parabéns às meninas, fizeram uma apresentação muito bacana. Só um detalhezinho, quando vocês, lá no vídeo, né, vocês falam em Mix Canvas e apresentam o Business Model Canvas. Eu não sei se na construção do trabalho em si, vocês trouxeram o Lean Canvas, tá? Só para a gente, o Business Canvas, ele tem um propósito diferente do Mix. O Mix é juntar o Business e o Lean. E o Lean tem mais uma pegada de startup. Tá? Então, o propósito é esse, né? A gente trazer para um viés de startup. Então, dei uma olhada lá no desenvolvimento de vocês e observem se as métricas estão smarts, tá? Então, parabéns. Agora, vocês trouxeram que essas são as dores de vocês na empresa que vocês trabalham, né? Sai aí uma solução para vender para a própria empresa? Quem sabe? Não tem registro no INPI ainda. Ó, quem sabe a empresa passa a ter um novo prestador de serviço, como o PJ, né? Olha só que coisa bacana. É isso, né, que o empreendedorismo espera, né? Que as pessoas consigam sair da caixinha e, através da identificação de uma dor, criar uma solução. Então, quando vocês trazem essa proposta, o alinhamento é total com o que a gente esperava, né? Então, começo aí à tarde muito feliz e, novamente, parabéns pela construção de vocês. É uma solução TI na veia, né, que me agrada muito. Assim, quando a gente desenvolve as ações tendo a TI como meio, é bacana, né? Mas aqui ela é fim também, né? Então você é um orgulho muito grande, E junta com a gestão, né, Ricardo? E com traz certeza. as duas bases da pós, porque a gestão de projetos, a definição de escopo, e eu fiquei muito feliz porque foi objetivo. Vocês têm uma coisa que entrega uma resposta rápida para quem está gerenciando o projeto, uma solução para o gestor de projeto, que é realmente falta, viu, pessoal? E eu achei que foi bem, pegou bem com a temática do curso. Só complementando, desculpa, Ricardo. O time é todo de TI, não? É. Ah! Mas para você ver, o time é todo de TI, mas quando a gente foi fazer o design thinking, a gente quis focar em outras áreas. Então, a gente usou pessoas da área de energia, né? Então, eu entrevistei um amigo meu que trabalha na sala de controle de hidrelétricas, a Adriana da área de construção. Então, assim, a gente já tinha essa visão de TI e a gente queria ter uma visão um pouco diferente, mas que usasse também a gestão de projetos, para justamente a gente entender o quanto a gente podia escalar, talvez, isso depois, né? Transformar isso para outras áreas também, não atender só a área de TI. Né? Até porque o design thinking ele é o início ali, né? Então a gente queria entender qual caminho que a gente podia seguir ou se a gente podia seguir um caminho mais generalista para ter uma escalabilidade maior também. Se a gente for puxar lá o início da disciplina, deve ter muita gente com perfil analista e executor aí, né?
Ó, na própria pós. O meu Na foi com- própria pós, a solução pode ser útil para muita gente. Mas Fala, o meu, Adriana. mas foi engraçado, né, que o professor, em uma das apresentações de texto que eu entrei, né, ele até comentou, assim, do perfil complementar, né, um tem um perfil, o outro tem, até para agregar. E o meu deu de planejadora, acho que da Alice deu executora, né, da Carol não me recordo agora, mas, assim, deu diferente, mas deu muito bom, né, a união de todos ali, deu super jogo. E aquilo que eu falei, né, anteriormente, né, embora a solução a gente tenha um viés muito de TI, né, mas a dor, ela existe em todo segmento, como o Carol trouxe aqui, né. E a gente transformou a dor em um arroz com feijão bem feito, né? Porque a gente não queria trazer algo mirabolante. A gente não quer transformar a vida, a rotina e os processos do usuário. A gente quer complementar. É o famoso arroz, feijão bem feito, gostoso, bem temperadinho. É a comida mineira, né? Funciona, né? Sim. Que funciona. E é uma coisa que é bem assim, para uma próxima fase, se vocês tiverem gás, tiverem isso que o Ricardo falou, pode ser uma consultoria interessante, mas é como treinar a IA, quais são os dados para mudança de escopo delineado, que esse é que vai pegar, né? Para aquele segmento, quais são as tarefas de mudança de escopo mapeáveis, porque isso é um negócio que leva muito tempo. Então, são contratos que levam tempo para você saber exatamente quais são as mudanças de escopo recorrentes, de forma que você possa botar ali nas opções e virar o jogo para ter realmente efetividade na ferramenta. Desejo sucesso, meninas. Obrigada. Obrigada. E vamos transformar esse negócio, né? Importante Vamos. vender para a empresa que vocês trabalham. Bom, nós temos mais um minutinho, né? O próximo trabalho é o Mentorap. Tá? O pessoal já está aí, já chegaram. Mentorap, a galera está aí? Tem alguém do Mentorap? Deve estar entrando Wendel tá- agora. O Wendel está chegando. Tem mais alguém aí do Wendel, da Mentorap? Oi, Rafaela, Beatriz, Gabriel. boa tarde. Oi, Boa Wendel. tarde. O pessoal está entrando, professora. Então tá bom. Tem um Beleza. minutinho para eles entrarem para a gente entrar no ponto. Eu já vou iniciar o compartilhamento aqui e aí a gente começa com eles chegando. Tá bom, Patrícia? Tá bom. Tá, o William chegou também. Temos Wendel, William, Mário. Mário também chegou. Boa tarde, Gilson, o time professores. está entrando. Boa tarde. A gente estava discutindo que a gente confundiu os horários aqui. Não, Ah, tem é? problema. Então já temos Gilson, Mário, Wendel, Williams. Mais alguém do grupo? Olá, boa tarde. Chegando. Olá, tudo Boa bom, tarde. Luiz? Beleza. Então, o Ricardo está compartilhando para a gente começar aqui a. Temos um minutinho ainda para começar. Pode A começar hora... ou quer esperar esse minuto? Deixa eu dar 2 horas, né? Para que o grupo possa, se tiver alguém, possa entrar. Isso. Bom, porque estamos aqui com mais um trabalho sobre TI também, né? Agora vai mudar um pouco do tema. Vamos lá, vamos iniciar, Sejam todos Patrícia. bem-vindos. Vamos lá, vamos iniciar a apresentação. Nosso propósito é simples: garantir que a falta de conhecimento jamais seja um obstáculo para o seu progresso. Nós somos o time Mentorap e estamos desenvolvendo uma startup focada em transformar a forma como as pessoas buscam ajuda para aprender e resolver problemas do dia a dia. Nosso time é formado por Beatriz, Gabriel, Gildson, Luiz, Mário, Marlon, Rafaela, Wendel e eu, o Williams. Quem já passou por isso aqui?
completamente travado em um trabalho da faculdade ou cursinho, precisando daquele reforço escolar que faz toda a diferença na hora da prova, desejando aprender um idioma, mas sem tempo para aulas tradicionais, ou querendo começar a aprender algo novo, mas sem saber qual o primeiro passo. Quando isso acontece, o que a maioria das pessoas faz hoje em dia? Elas vão lá para o YouTube, para o Google, fóruns e pede ajuda para amigos. Baseado nisso, fizemos algumas entrevistas com pessoas de diferentes estados que confirmaram exatamente isso. Nessa pesquisa, a gente encontrou 4 grandes dores em comum. Medo de perder dinheiro, com conteúdo que não agrega valor, onde 100% dos entrevistados têm receio de investir e não agregar o valor real. Os preços elevados foram mencionados em 64% da pesquisa. Número 2. Desconfiança na qualidade real do mentor. A falta de confiança na qualificação foi apontada por 36% dos participantes, onde muitas pessoas não acreditam que o mentor realmente sabe ensinar. Número 3. O tempo perdido procurando, agendando e pagando, onde 43% reclamaram do tempo procurando, agendando e pagando algo que não agregou valor. Fora a rotina corrida, onde 50% mencionaram dificuldades em encaixar sessões longas no seu dia a dia. Já do lado dos orientadores, o problema é outro. A renda é informal, falta a ferramenta de gestão e muitas plataformas funcionam só como uma classificação de professores, empurrando para um simples cadastro, sem garantia, sem contrato, sem acompanhamento. O nosso público é formado por estudantes do ensino médio, técnico, graduação e pós, em preparação para concursos e vestibulares. Pessoas que querem aprender idiomas, habilidades criativas e desenvolvimento pessoal. Profissionais com necessidade de tirar dúvidas rápidas e específicas sobre ferramentas ou métodos. Professores e especialistas que querem monetizar o seu próprio conhecimento de forma profissional. Hoje, essas pessoas se viram como pode, procuram cursos genéricos, vídeos gravados, fórum, plataformas que não assumem responsabilidade nenhuma. Pela nossa pesquisa, 86% recorrem a cursos gravados, 71% usam Google e YouTube, 64% valorizam experiência prática acima do título acadêmico. Estudo de mercado indica que o setor da educação no Brasil movimenta cerca de 80 bilhões por ano, considerando principalmente a educação básica privada. E a educação online responde por cerca de 4,5 bilhões dentro do mercado latino-americano e de e-learning representa 9 bilhões de 2023 a 2024. Em relatórios globais da EDTech, apontam que a solução de aprendizagem personalizada e adaptativa são um dos principais motores de crescimento do setor, com uma taxa anual de expansão em nível mundial. Esse cenário mostra que há mercado, há dor clara e há espaço para uma solução que unifica velocidade, confiança, profissionalização, no formato de mentorias e micromentorias. A nossa solução é uma plataforma digital de micromentorias imediatas e rápidas, e mentorias agendadas, que conecta quem precisa de ajuda, de mentor e professores experientes, na forma profissional, segura, transparente, seja pelo computador ou aplicativo de celular. Nossa plataforma, orientadores e mentores usam a mesma tela de login, mas depois cada um segue uma jornada personalizada. Para quem é mentorado, é simples. Você pode buscar por temas como reforço escolar, idioma, concursos, navegar pelas categorias. Também dá para ver os mentores que já conversou ou marcou como favoritos. Se tiver uma dúvida específica, é só descrever. O sistema sugere mentores, professores, especialistas no assunto, no nível, idioma que você precisa. Também no horário que cabe dentro da sua agenda. Além disso, você acompanha tudo. Sessões marcadas, aulas concluídas,
e organiza sua rotina de estudo. Agora, do lado do mentor, existe um painel profissional completo. Nele se vê aulas concluídas e agendadas, configura valores, horários, tipo de sessão. Na agenda, tudo fica registrado, cada aula, cada aluno, cada horário. E na tela de performance, você acompanha quanto já faturou, quantas aulas já deu, número de agendamentos e ticket médio por hora. Isso ajuda a transformar aquela renda extra em uma atividade organizada e previsível. E tem mais, qualquer pessoa com conhecimento validado pode se tornar mentor, aumentando a comunidade especialista. É simples, prático e feito para conectar quem quer aprender com quem quer ensinar. Por trás da nossa interface, temos 3 pilares principais. Micro mentorias imediatas e rápidas para aquela dúvida que precisa ser resolvida de forma rápida em 15 e 30 minutos. Mentorias estruturadas por agendamento, onde tem pacotes, trilhas e grupos de estudos. Também há matches inteligentes que verifica a experiência, onde a plataforma faz o encaixe entre a dúvida e o mentor e valida a experiência prática dos especialistas. Também fizemos uma análise de plataformas parecidas como a SuperProf e a Udemy. E com isso identificamos no Reclame Aqui mais de 2.500 reclamações, sendo elas a cobrança indevida antes mesmo de a aula acontecer, a falta de transparência, a primeira aula gratuita que na prática não é gratuita, suporte ruim, sem acompanhamento, falta de garantia e de qualidade. O modelo da MentorApp foi desenvolvido justamente para ser o oposto disso. Sem assinaturas escondidas, o aluno paga por sessão usada. Nada de trabalhar de graça, o professor é remunerado em todos os formatos, inclusive nas aulas rápidas. Nós temos algoritmos de compatibilidade, tema, especialidade, idioma, valor. O mentor ideal aparece antes do pagamento. A reputação é baseada em resultados reais, não só em estrelas soltas. Também existe a possibilidade de integração com o WhatsApp e painel completo para o mentor. Já o modelo de receita é simples. A plataforma cobra por uma taxa de aula concluída, que fica entre 15% a 20%. Futuramente, pode oferecer planos prêmios para mentores, onde vai ter mais visibilidade, ferramentas, marketplace para venda de livros e apostilas. E também para empresas que quiserem usar o MentorApp para capacitar os seus times. Já para os lançamentos, dividimos em 4 fases. A fase 1, vamos lançar um MVP focado em reforço escolar e concursos. Na fase 2, vamos expandir o crescimento para 10 mil usuários e incluir idiomas e desenvolvimento pessoal. Na fase 3, vamos expandir para países da América Latina, marketplace mais robustos de conteúdos e soluções B2B para empresas. E na fase 4, vamos criar uma comunidade para aprendizado mais colaborativo da região, onde vai impactar milhões de vidas através da educação. Por que o nome MentorApp? O MentorApp traz a ideia de subir de nível com a ajuda de um mentor, onde nossa missão é democratizar o acesso à educação e à orientação personalizada, usando tecnologia e suporte humano. A nossa visão é ser a maior comunidade de mentores e aprendizes da América Latina, conectando conhecimento real a quem mais precisa. E o nosso propósito é: ninguém deve ficar inseguro e sem conhecimento por não saber algo. Em resumo, o MentorApp profissionaliza o mercado de reforço escolar e mentorias, dá segurança para o aluno e traz renda ao professor e cria uma nova forma de aprender, mais rápida, mais prática e mais humana. Nós somos a MentorApp. Muito obrigado. Muito legal, pessoal, parabéns
a evolução que vocês fizeram, apesar da gente ter conversado numa das aulas, né? Eu vi ali que na fase inicial de prototipação ficou claro que é necessário ter um começo mais focado, mas eu achei que a solução que vocês deram ficou muito bacana, né? E bem interessante e desafiadora. A minha pergunta vai em dois sentidos, né? Primeiro, que eu gostei da avaliação da marca, mas eu gostaria de saber qual foi a estratégia de propriedade intelectual que vocês visualizam para o projeto. E depois eu queria perguntar também um pouco, pensando na questão das micro-mentorias, se vocês analisaram o fato que vocês têm, na verdade, um B2B e um B2C, né? Ou tem dois clientes ali de ponta. Como é que pensaria esse desafio de ter a pessoa que quer aprender, mas ao mesmo tempo você tem um cliente que é o professor, o mentor, aquela nível de expertise. E aí, para fazer esse desafio de juntar pontas por objetivos convergentes, é um desafio porque vocês estão totalmente baseados em pessoas, né? Então, numa questão de modelo de negócio, como é que foi pensada a estratégia, né, com dois tipos de, ao mesmo tempo, clientes e pontas, né, de interesse no negócio, e depois como foi a estratégia de propriedade intelectual pensada nesse universo aí do modelo apresentado. Quem gostaria de começar? Bom, eu posso começar aqui. Boa tarde, professora Patrícia. Bom, a gente pensou na marca, a princípio, pelas dores, tá? Tanto do professor ali, a questão dele aparecer e ser remunerado ali em algo fora, né? Por mais que ele está cadastrando ali na plataforma, né? Eu entendo que pode ser tanto um professor início de carreira, um professor mais experiente ali, tentando vender ali seus produtos, né? Que é a sua aula ali, o seu conhecimento, inicialmente, né? E a gente acabou pensando mais na dor ali do professor e do aluno, né? Então foi assim que a marca acabou surgindo, né? Então, qual que é a dúvida? Eu tenho uma dúvida, eu tenho uma dor. Quem que eu recorro, né? Então, esse foi o estopim da nossa startup, né? As dores que nós mesmos temos aqui dentro da pós ou no emprego da gente. E aí a gente acabou consolidando ali dentro das reuniões que nós participamos e as ideias que foram surgindo, a nossa marca, tá? Mas a princípio foi mais a dor que a gente acabou gerando essa ideia, tá? Para a marca, a gente fez uma pesquisa de mercado tentando entender quais outras soluções a gente tinha parecida, né? E a gente viu que existe sim algumas plataformas bem parecidas, né? Mas com o nicho que a gente acabou colocando dentro da nossa marca, né? Que são aulas direto com professores, né? Professor real me explicando ali sobre uma dúvida ou sobre um problema específico. Então a gente focou nesse nicho que as outras plataformas acabam não disponibilizando isso de uma forma rápida e com match mais preciso do que apenas um classificado ali de professores, onde ele escolhe uma lista ali e não tem nenhum tipo de ranqueamento ou algum tipo de validar a qualidade daquele professor, né? Então a gente pensou nesse nicho e a marca surgiu ali como o Mentorap, né? A gente tem um mentor que sempre está um nível superior ali para oferecer o serviço que a nossa marca pretende oferecer na plataforma, tá? Sobre a propriedade intelectual, nós pesquisamos, sim, dentro do INPI sobre a questão da marca e os nichos de outras empresas, né? Então, a ideia é, sim, registrar o nome Fantasia Mentorap como tanto o nome da nossa empresa como o nosso time, né? Então, tem a identidade visual, tem o logo, tem o slogan, né? Que é conectar sempre conhecimento para quem precisa. Então, a gente pensou, sim, nisso, e nas pesquisas de mercado, a gente chegou ali nesses indicadores, né? Na questão do nome de fantasia e do nicho ali, e do slogan. Uhum. E aí depois veio a questão de design industrial, né? Como que ia ficar nossa marca, o aplicativo, como que eu chamo a atenção, né? Quais cores,
focam ali mais em algo positivo, né? Então, por isso que a gente escolheu a cor verde ali, né, que é algo positivo, que é algo concluído, né? Então, foi por isso que a gente escolheu a cor verde. E a questão da propriedade intelectual, a questão do software, né? Como a nossa plataforma tem ali um algoritmo de buscar um match dentro do professor ali que mais se enquadra, né? Então, o professor ali, na hora que ele faz o cadastro na plataforma, né, ele tem que colocar alguns pré-requisitos, falar um pouco sobre ele, né? E a ideia é a gente lançar ali dentro do cadastro do professor algumas algumas publicações, né? Então, o professor entra ali, publica sobre algum assunto específico, sobre o nicho que ele está oferecendo, né? Então, o nosso algoritmo, mais o aluno ali, com a descrição que ele colocar, ele vai acabar vendo ali as publicações, ali as micros publicações, né? Por senão a gente acaba transformando um portal de notícias, né? E com isso a gente buscou registrar nossa plataforma como um software. Tá? Tanto a parte de algoritmo ali de compatibilidade, back-end, API e tudo mais. Ótimo, William, perfeito. Mário, você quer falar? Sim, Tô comentando sem o que ele som. falou. Pode? Ouviram? Sim, agora sim. Pesquisamos a marca e o nome Mentorap não tem registro. Já o nome Mentor tem registro, algumas empresas com essa marca registrada, só que o ramo dela de atividade não tem nada parecido com o nosso. Tem uma marca que pertence à Johnson & Johnson de próteses de silicone, tem empresa de confecção, tem empresa de fertilizantes, mas nenhuma voltada à educação, né, e à tecnologia. Muito bom, isso é importante, porque se você vai trabalhar com pessoas, a estratégia de marketing e disseminação dessa marca vai ter um peso muito forte no negócio, porque você vai ter que ser visível, vai ter que ter comunicação, as pessoas têm que elas têm que ver que existe esse. É diferente de alguns modelos que são fechados numa indústria, né? Que aí é tranquilo, fica naquela empresa, vai para aquele nicho, então é o boca a boca de uma indústria com a outra, de um cliente com o outro. No caso de vocês, uma estratégia que vai depender muito de marketing, propaganda, tem que chegar com uma marca, uma estratégia bem pensada, né? Oi, Exato. Wendel, pode falar. É para dizer que nós pensamos muito para chegar nesse nome. Teve uma rodada de discussão assim que levou um bom tempo só para se definir o nome. Aí nós queríamos um nome que tivesse. Aí nós fomos pesquisar, inclusive, a etimologia desse mentor, que vem do grego, que é um sábio ou alguém que orienta, e o up, que é para levantar, né, essa pessoa que está buscando esse conhecimento. E nós queríamos assim um nome curtinho, bem fácil de falar, bem fácil de se lembrar. Aí ficou Mentorap. Não ficou sonoramente. Você lendo rápido é uma palavra que não existe, mentorap, Uhum. né? Mas quando você lê e vê mentor app, você consegue fazer o significado. Então tem uma jogada, isso é interessante na questão da marca, mas também na forma com que você comunica ela. Aí eu queria saber de vocês um pouco sobre, justamente, vocês fizeram lá na ideação. Aí vai nichar. Vamos imaginar uma linha, uma curva, né? Fazer o nicho, vocês falaram sobre a questão de candidatos a concurso, né? Como eu já conversei isso com vocês durante as aulas, mas eu gostaria que vocês explicassem assim, por que essa necessidade de pensar em nichar no início, uma vez que você também pensa a sustentabilidade do modelo de negócio e a estratégia com esses clientes. Começando por um nicho de pessoas que estão aí se candidatando a concurso. Eu acho, professora, que a ideia de nichar está muito vinculada ao que você trouxe do desafio, de trabalhar com pessoas e essa necessidade da gente criar
um marketing também. É muito mais simples a gente fazer um MVP pensando ali, por exemplo, em aula de reforço, num público escolar, fazer uma estratégia de marketing voltada para isso, do que ter que fazer várias estratégias de marketing, disputar com cursinho voltado para concurso público, para OAB, ou se a gente fizesse algo ali voltado para medicina. Então, até com relação a custo, é mais viável que a gente comece pequeno, vá entendendo e depois escale o negócio, né? Até para a gente entender nesse público menor o que a gente precisa melhorar, né? A gente está falando de experiência ali do cliente, de software, então é bom ter primeiro ali um lago menor do que a gente, de repente, fazer um lançamento e não estar preparado para atender a todo mundo, né? Algo que a gente ficou muito pensando era, poxa, como que a gente pode garantir aqui que as pessoas têm proficiência no assunto? Você imagina a gente ter que pensar nisso para um cara que, poxa, tem que saber direito processual ou outra pessoa que focada ali que vai conseguir dar uma tutoria para uma residência, para uma prova de residência. Então, acho que começar menor vai garantir que a gente gere essa inteligência na hora de escalar o negócio. E, enfim, acho que foi um caminho melhor e foi um insight ali que a gente pegou da nossa reunião com você que a gente soube aproveitar bem. Acho que é Ah, legal, isso aí. um pouco disso. Obrigada, Rafaela. Acho que é um pouco esse caminho. Wendel, você quer complementar? Sim, por favor. Só para ilustrar, né, enquanto nós discutimos, eu trouxe à tona uma necessidade recente que foi uma dor de uma sobrinha que estuda num colégio e ela estava com dificuldade numa disciplina de matemática, ela é do ensino básico, do Fundamental 2, e ela tinha lá na véspera uma lista de exercícios para resolver. E ela entrou em contato comigo, porque eu fui professor de matemática do ensino básico também, e nós ali criamos um Teams, ela colocou a lista e ela não queria assim um curso novo de potenciação, de radiciação. Ela já dominava algumas propriedades, ela tinha dificuldade em determinados exercícios. Então o foco era aquele pedacinho ali, era ali que estava a dor dela. E ela buscou o tio, que também era professor de matemática, para ajudá-la naquele momento ali, e deu certo. E é nisso aí que a gente está querendo começar. Eu acho isso muito desafiador. Confesso que lidar com pessoas é sempre muito desafiador, mas eu queria deixar uma dica que eu acho que é interessante. Quando vocês pensarem nesse modelo, pensem, sim, claro, o design thinking é pensado no usuário final, que é quem está fazendo a pergunta e precisa da solução. Mas talvez o modelo tenha que ser com as instituições, por exemplo, com escolas, né? O que é o reforço escolar para uma escola hoje? Porque é pensar na sustentabilidade financeira da empresa. Você tem uma solução ótima, mas como é que você vai mantê-la ativa se você não tiver a remuneração desses professores? Então, como pensar as soluções? E as formas de pagamento vão ser um desafio. Vocês falaram em planos premium, uma taxa, deixa eu ver, uma taxa por aula concluída ou por ação concluída. Então, assim, como é que a pessoa, de repente, uma escola ou um grupo, ou até mesmo um cursinho, ou no caso aí de alguém que tenha vários interessantes, podem pagar uma assinatura. Eu, por Uhum. exemplo, pagaria uma assinatura para minha filha que está fazendo o Enem, para que ela, com perguntas ali objetivas, ela pudesse ter uma rede de mentores para ela tirar dúvidas interessantes. Mas Verdade. eu sou mãe de uma aluna que está fazendo cursinho, mas eu não estou a fim de gastar uma fortuna fazendo um cursinho mega que não vai dar, mas pode ser interessante. Então pensem nesse, ou nas escolas ou nos pais, tem que ter, porque é o nicho de quem paga aquilo. E onde Uhum. eu acho que é o foco, como a Rafa falou, a estratégia de marketing para quem tem condição de sustentar Uhum. e fazer uma MVP viável, né? Mas Verdade. A gente parabéns, acabou pessoal. explorando um pouquinho disso, tá, Patrícia? Uma das ideias é fazer integrações, sim,
com tantas escolas ou alguma universidade, né? E tentar fazer que a universidade faça assinatura, né, de um pacote e ela ofereça certos tipos de serviço dentro da nossa plataforma de forma gratuita ali para os alunos, né? Então, ou ela acaba Perfeito. repassando um pedaço dessa taxa para os pais ali, né? Ah, meu filho, ele tem aqui uma plataforma de reforço escolar, você quer deixar disponível esse recurso para você, né? E aí, com as escolas ou universidades, a gente disponibilizar talvez bibliotecas ali, né, ligada aos professores, né, que onde os professores podem autodirecionar melhor ali os alunos, né? Esse é um Perfeito. Essa é diferencial. uma. Ricardo. Bom, pessoal, nós temos aí 4 minutinhos. Só cuidado para que vocês não confundam, né? O próprio, você tem lá, mentor, show. No meu mundo, quando a gente trata o mentor, ele vem mais para trazer uma solução prática, que é diferente da aula, tá? Daquela aula expositiva. Então, só avaliem isso aí, porque, no meu entendimento, vocês trazem os dois, tá? O que eu vejo em relação ao mercado? Trazer um viés apontado para a universidade corporativa, né? Para vocês ensinarem, para entrar lá na dor do cara. O que o cara precisa fazer? Né? Precisa fazer isso, 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 isso. O cara está no concurso, está estudando para o concurso, ele precisa resolver uma questão de matemática. Você não vai dar aula para o cara, você vai resolver aquela questão e vai explicar. Isso aumenta o ticket, tá? Pensem nessa proposta e verifiquem se o Design Thinking de vocês está com esse viés, tá? E o Design Thinking e o modelo de negócio, tá bom? Parabéns pela proposta, eu acho que essa plataforma ela tem que funcionar o mais breve possível, né? Porque tem potencial de negócio para todo mundo, tá? Numa mentoria, pô, entra todo mundo que tem experiência, como vocês trouxeram. Eu acho que o Brasil falta muito isso, tá? Porque aula todo mundo faz, né? Colocar conteúdo no YouTube, todo mundo coloca. Agora, a mentoria, que é botar o dedo na ferida e falar assim, ó, você tem que mudar isso aqui, falta. E aí sim é onde o especialista entra e onde o dinheiro vai circular. Tá certo? Verdade. Parabéns pela proposta, acho que a gente pode estar encerrando aqui essa sessão, né? Até porque a gente dividiu essa segunda parte do dia de 2 trabalhos com um link e 2 trabalhos no outro. Tá certo? Então, vamos dar um print aí para registrar essa sala. Já coloquei lá o link para todo mundo, vou estar encerrando aqui a gravação e a gente já vai para lá, tá? O próximo que o pessoal Vamos já sim. está esperando. Muito obrigado. Parabéns a todos. Valeu, Obrigado, pessoal. professor. Parabéns. Obrigado. Tchau.